Mas pensando na falcite aí plantar, como é que você pode definir a falcite plantar? O que é a falcite plantar? Fala para mim. Bom, beleza. Na área da lesão, tudo que termina em it, na área da fisiologia, tudo terminado em it é inflamação. Quando a gente fala em fascite plantar, a gente está falando de inflamação da aponeurose, que na verdade a gente fala que é a face plantar, mas na verdade todo esse revestimento da parte plantar do nosso pé fica inflamado, como se fosse uma membrana. Eu gosto de falar muito para os meus mentorados durante a mentoria, quando a gente vai no açougue, e aí vai comprar uma peça, uma carne, e aí ela tem um revestimento branco, meio fibroso, meio elástico, aquilo é uma fáscia. E a gente tem essa fáscia na nossa planta do pé. A fascite plantar é quando essa fáscia, devido a microlesões repetitivas, ela começa a inflamar. Então, basicamente, é uma inflamação da planta do pé. Legal. Então, nessa inflamação, pós-inflamação, vou ler um pouquinho. Pós-inflamação, será que pode acontecer uma rigidez dessa fáscia? Pode, com certeza, com certeza. Toda vez que a gente fala em processo doloroso, seja ele proveniente de uma inflamação ou não, é natural que o nosso organismo, que nossa musculatura tensione mais do que o normal. Então, uma pessoa que já tem uma falta de mobilidade, de dorsiflexão, já é mais propícia a ter. E aí, se ela desenvolve uma fascite plantar, ela fica com uma rigidez, com certeza, não só na fáscia, como também no tendão que envolve ali, tendão da panturrilha, tudo ali. Cara, e aí você chegou num ponto sensacional. Com essa rigidez na fáscia, na fáscia plantar, no tendão, gera também uma menor mobilidade de tornozelo? Com certeza, com certeza. Até porque a pessoa com a fascite plantar vai fazer exercício de mobilidade para tornozelo, ela vai sentir no começo, nas primeiras repetições, um incômodo absurdo. Ela vai sentir que está rígido e não só isso, como o tendão da panturrilha se insere ali, onde passa a fáscia, a gente fazendo mobilidade ali, a gente está puxando toda vez. Então, sim, vai dar essa sensação de rigidez, porque tá machucado ali, né? O corpo ele não gosta de nada que gere um processo doloroso. Cara, então eu posso entender que o cara que já teve, agora foi, ó, o cara que já teve uma falcite plantar, né, tá curado, beleza. Uma coisa que é imprescindível para o aquecimento dele é um trabalho de mobilidade de tornozelo, para que ele Com possa certeza. ter uma melhor qualidade do treino. E é justamente aí que as pessoas pecam muito, né? Você vê Sim, poucas pessoas fazendo aquecimento, no aquecimento, utilizando exercício de mobilidade de tornozelo. Simplesmente, vou aquecer perfeito. para correr. Corre, né? E o que pode ser prejudicial no ponto de vista de lesão, né, trazer como uma lesão, para o cara que não aquece da forma adequada, simplesmente vai correr, ele começa a correr como aquecimento. O que isso pode gerar para ele de lesão, Rafa? Cara, na verdade, Ale, na verdade é uma somatória dos fatores, né? Então, vamos pegar esses fatores. A pessoa que não tem o hábito de se aquecer. Você pega agora, na maioria dos estados aí, tá frio. Aqui no Nordeste nunca tá frio. Então, isso também influencia. E tem esse segundo ponto. Terceiro ponto, volume excessivo de treino. Então, aquela pessoa que está sempre próximo do overtraining ali. E você pega o somatório de fatores, junto também com a falta de aquecimento, ela pode ter lesões sérias, inclusive operáveis, cirúrgicas. Então, a pessoa pode ter um rompimento do tendão ali do calcanhar, ali da panturrilha. Simplesmente porque somou todos os fatores, não deu tempo do corpo acordar ali para atividade, já começou na pauleira, e aí pode ter esse rompimento no meio de uma atividade de uma corrida. Legal. Como é que eu posso identificar uma falsite plantar? De uma forma assim mais técnica e de uma forma mais, digamos assim, mais usual, casual. Acho que casual seria a palavra correta. Beleza, vamos lá. A fascite plantar, ela traz sintomatologias que estão relacionadas mais a sinais de uso e desuso. Então, vamos supor, a pessoa está com a fascite plantar. Ela ficou 8 horas com o pé parado ali trabalhando.
ela vai sentir apontado, incômodo, quando ela for levantar e for utilizar a articulação. Então, não é uma articulação que fica funcionando toda vez. Só que se você ficar muito tempo parado e vai se movimentar, ela volta. Ela volta no sentido de pontada. Então, é bastante comum em que momento? Mais no final do dia, à noite, porque a pessoa trabalhou, descansou, está sentada lá no sofá, e aí vem de forma mais intensa essa pontada de dor. É uma pontada no sentido, parece que é uma facada mesmo que está dando ali na região. Outra forma de saber se realmente a pessoa está com fascite plantar é alongando essa região do pé. Quando eu falo alongando, deu uma travadinha aí para você? Voltou? Voltou. Deu. Quando eu falo voltou. alongando, não é alongando a panturrilha, é alongando a parte da planta do pé mesmo, pegando os dedos do pé e puxando para perto de você, e aí a pessoa vai sentir maior sensibilidade ou até incômodo, porque você vai estar alongando a face plantar que está irritada. Então, são duas formas de descobrir. Então é importante alongar a fáscia, né? Para até saber se essa sensibilidade está aumentando ou não. E tem por exemplo, uma dúvida. Se eu pegar uma bolinha e começar a pisar na bolinha, ajuda a fazer um trabalho de soltura ali na fáscia? Vamos lá, é uma estratégia interessante. Era isso que eu ia falar em relação à fase aguda. De dica, né? Então, o processo, né, a aplicação da técnica de autoliberação miofascial vai ajudar a dar uma soltura, com certeza, principalmente se a gente fizer no sentido da fáscia. Então, a fáscia do nosso pé, imagina que nosso pé, você está vendo a planta dele aqui, se eu percorro a bolinha nesse sentido, no sentido da fáscia. Se eu percorro no sentido oposto à fáscia, pode ter uma melhora, mas não é tão significativa em relação a essa daqui. E aí, uma dica minha que eu aprendi, na verdade, na minha pós e realmente funciona e faz muito sentido. Fazer essa autoliberação não com uma bolinha, porque às vezes o aluno nem tem uma bolinha em casa. Mas pegar uma garrafa PET de 500 ml, de preferência lisa, põe água, congela, põe no tapete e faz em cima da água congelada. Porque Mas daí o congelado é porque... vai ajudar. Oi? É porque é gelo, o congelado é porque é gelado ou para ficar sólido? Não, sólido. Que aí você consegue, porque aí ele fica rígido, igual uma bolinha. Então você consegue fazer uma autoliberação, ele serve como anestésico naquele momento de dor. E aí uma coisa que é muito importante para quem for passar esse protocolo para o aluno é explicar para o aluno que o gelo ele tem um processo anti-inflamatório no processo dele da crioterapia que a gente fala. Ele tem esse processo. Porém, ele é um processo que ele evita processos inflamatórios futuros. Ele não vai ajudar o processo inflamatório que está ali no local. Então, por isso que você vê muito atleta, acredito que a grande maioria, não sou muito dessa área, mas o quê? Vai para uma atividade muito intensa, depois eles vão para onde? Para a banheira de gelo. Por quê? Porque não pode acontecer processo inflamatório naquele corpo, naquele organismo. Então, é um método preventivo da inflamação. Tá? Cara, a legal. ideia do Você falou gelo... de crioterapia, né? Pô, uma coisa que todo mundo fala, gelo, somente nas primeiras 48 horas ou não? Conta pra galera aí. Posso colocar gelo? Horas? Machuquei. Só posso colocar gelo nas primeiras 48 horas ou posso colocar gelo até melhorar? Uma dúvida que o pessoal... A gente saindo um pouco do conceito aqui. Não, até melhorar. E aí, importante, o protocolo do gelo em si, da liberação, você pode fazer 90 segundos e tá ótimo. Você vai dentro do seu limiar, não é para você tensionar de dor e vai. Agora, no gelo, você pode fazer compressa de gelo na face no pé muito tranquilo, porque dá para você também colocar numa banheira cheia de gelo ali por o pé. Mas aí, para ter um efeito esperado do efeito dele, de 20 a 30 minutos. Então, não dá para ficar 10 minutinhos achando que vai ajudar. Não, de 20 a 30 minutos. Eu gosto muito de falar para o aluno, ó, faz o gelo quando você estiver vendo uma série, uma novela, e esquece ele lá. Deixa ele lá agindo. Entendeu? Então, é uma estratégia. E agora, em relação às 24 horas, não, pode fazer até melhorar. Porque o gelo, ele vai estar evitando novos processos inflamatórios, mas naquele momento ali, ele vai estar ajudando na anestesia, né? Ele vai dar uma aliviada na dor.
Ah, legal, legal. Show? E, cara, essa do gelo, todo mundo pergunta, né? Ah, mas eu só posso colocar gelo nas primeiras 48 horas, senão não tem, senão não ajuda. E não é Não. bem verdade. Você pode botar gelo até sem se lesionar, né? Você pode fazer um treino pesado e colocar, fazer uma crioterapia para poder prevenir, né? Ou Essa, até mesmo isso, diminuir aquelas microinflamações ainda que acontecem, né? E aí com trabalhar certeza, dessa forma. É isso, eu com não sei certeza. se muita gente sabe, mas colocar gelo após treino longo é quase que regra para os atletas, né? Joelho, tornozelo, né? E dentro dessas estratégias, Rafa, quais são as estratégias que você recomenda para o cara não parar de correr quem tem falsite plantar? Isso também Vamos a lá, galera hein? vai. Isso é importante. A galera vai Legal. gostar de ouvir. Eu vou dar algumas estratégias minhas do Rafael. Não sou uma pessoa atleta de corrida, entendo o básico do básico. Então eu vou dar algumas estratégias para que a pessoa de fato não precise parar. Ou ainda, vamos supor, eu estou muito perto de uma prova que eu vou correr. Se eu parar agora, o rendimento vai cair e tal, então eu não quero isso. Então, Isso é importante. algumas estratégias eu até anotei aqui. Uma delas é tentar reduzir pelo menos o volume semanal. Então, vamos supor, um protocolo comum de corrida, me corrija se eu estiver falando errado, mas 3, 4 vezes por semana. Então, tentar reduzir isso para 2, 3 vezes por semana. E aí, quando reduzir, mas também aumentar o espaçamento entre as corridas, dos dias. Então, não adianta correr 2 vezes por semana e correr segunda e terça. Se for diminuir, que diminua dando mais intervalo. Então, segunda e quinta, por exemplo, é uma estratégia interessante. Assim, o rendimento não cai tanto e a pessoa continua fazendo a atividade que ela gosta, que é correr. Essa é uma estratégia. Peraí, Porém, que aí vamos trabalhar em pode cima falar. disso. Vamos. Então, assim, reduzir o volume de treino, mas não Semanal. só o volume, né? Reduzir também a frequência de treino, né? Quantas vezes eu treino na semana. Então tem Isso, redução do volume isso, total, redução da frequência, diminuir a frequência semanal, fazer com que isso. essa frequência tenha um tempo de interconexão entre um dia e outro maior, né? Maior. Por exemplo, se Perfeito. estava 48 horas de intervalo, jogar para 72 horas, é isso? Perfeito. Aí vem Isso. a pergunta: eu reduzindo o volume, eu reduzindo a frequência, eu dando um tempo maior de intervalo entre uma sessão e outra, eu posso manter a intensidade alta? Eu posso jogar altas intensidades? Ou eu também tenho que diminuir a intensidade? Essa é uma outra estratégia também. Então, na verdade, você citou duas estratégias aqui. A primeira, eu diminuiria só a frequência. Eu manteria o volume e a intensidade da forma que está para o rendimento não cair tanto. Eu só diminuiria a frequência semanal naquela primeira semana, porque a gente está falando de uma lesão que leva um pouco mais de tempo para se recuperar. Então, beleza. Fiz os cuidados, corri. Eu corria 3 vezes por semana, agora eu corro duas. Eu aumentei meu intervalo de 48 para 72 horas. Eu fiz a aplicação de gelo para não gerar novos processos inflamatórios. Fiz a liberação e o trabalho de mobilidade. Show! Na semana seguinte, a minha dor melhorou de 6, ela caiu para 3, ela caiu para 2. Opa, vamos fazer mais uma semana repetindo isso. Essa frequência, mantendo o volume e a intensidade normal. Por quê? Porque teve melhora. Mesmo que não foi total, mas teve melhora. E aí tomando cuidado com essas atenções. Agora, se, mesmo reduzindo a frequência semanal, aquilo ali não melhorou, aí sim a gente começa a mexer em outras variáveis. Uma delas a segunda delas seria diminuir o volume do treino mesmo. Diminuir o tempo do treino. Então, se a pessoa fazia, sei lá, em 1 hora e meia, tentar diminuir para 1 hora, 50 minutos, entendeu? Então, diminui a frequência e aí sim diminui também o volume. Por quê? A fascite plantar, ela está mais relacionada à lesão por esforço repetitivo do que necessariamente por intensidade elevada. Então, a Ah, gente legal. diminuindo, entendeu? A gente diminuindo o volume do treino, logo são menos passadas que eu dou. Então, a tendência é que isso alivie e dê uma melhora mais acentuada. Então, reduzir a intensidade, cara, é uma estratégia
de último caso, na verdade. Porque eu posso manter a intensidade alta porque eu estou reduzindo frequência e volume de treino. Então, eu vou manter a intensidade e se realmente não tiver melhoras no quadro, aí sim eu tenho que diminuir ou até parar de treinar, né? Ou até Pra tirar parar, esse ponto. exatamente. Diminuir a intensidade seria uma terceira estratégia. Por quê? A partir do momento que eu diminuo quando eu trabalho em altas intensidades, mesmo que eu esteja fazendo num volume menor, o meu ritmo de passada ele é maior. Então, se eu tenho uma intensidade muito alta e eu diminuo essa intensidade, eu estou dando menos passos naquele período. Então, é uma estratégia, é uma terceira estratégia também. Agora, diminuir frequência, diminuir volume, diminuir intensidade. Tô fazendo os cuidados, porque não adianta fazer isso e não ter os cuidados de mobilidade, de liberação, de soltura da fáscia, de aplicação de gelo e não tá tendo melhora. Aí é interessante realmente suspender pelo menos por uma semana para ver se isso zera. Cara, então, ó, tem muita informação aqui pra gente. A galera que tá aí, tem o falsite plantar, tô correndo, beleza, tem lá a falsite. Então, tenho que entrar com uma intervenção de gelo e fazer o trabalho de mobilidade, como você já falou. Legal. Se você Isso. entrou agora, dá um replay na live que ele já falou o passo a passo ali de toda a atividade. Aí, para Sim. manter o treinamento com foco naquela prova, eu vou reduzir a frequência de treino na semana, mas mantenho o volume. Ali, como é que eu reduzo a frequência, mas mantenho o volume? Vou dar um exemplo aqui. Eu treino 3 vezes na semana, 10 quilômetros cada um dos dias. Eu vou reduzir a frequência, eu passo a treinar 2 vezes e distribuo o volume para 15 cada um. Só que o interessante é que você aumente também o tempo entre uma sessão e outra para permitir que o organismo possa se recuperar de forma mais efetiva. Então, vou repetir. Reduzo a frequência do treino e redistribuo os treinos para que ele tenha uma amplitude maior entre uma sessão e outra. Ok. O Perfeito. volume dos treinos de 3 dias eu distribuo para 2. Exemplo, se era 3 dias correndo 30 na somatória, agora são 2 dias correndo 30 na somatória. Não deu certo, segunda estratégia, eu reduzo o volume dos caras. Beleza. Não dando certo, estratégia do desespero, reduz a intensidade. Aí o cara vai estar com menor frequência, menor volume, menor intensidade. Cara, para mim aqui, eu vou te dizer o seguinte, reduzir a intensidade do treino é aquilo, cara, você só não vai parar de correr, porque para essa prova, de repente, você não vai chegar lá da forma que a gente queria que você chegasse, ou até mesmo nem indicado você correr essa prova, se for uma prova longa, 21 para cima, né? Perfeito. Mas reduzir a intensidade permite que o cara não pare de treinar. Se ele não para de treinar, ele não para de te pagar, cara, como treinador, entendeu a sacada? Então, ter É. estratégias para manter o cara em movimento é a estratégia que vai te manter recebendo desse cara. E também é justo, né? Você tá usando todo o teu conhecimento aplicado, fazendo com que o cara mantenha-se correndo. Ou seja, só quem é corredor sabe que ficar parado machucado é uma merda, cara. Porra, dá uma agonia, uma ansiedade, cara. Né? Ainda mais se você vê a galera correndo e não puder correr, muito ruim, É. é muito ruim. É muito ruim. Tem uma outra E estratégia aí? também, Ale. É uma Opa, estratégia manda aí. assim, pensando a níveis fisiológicos, para não se ter tanta perda de nível fisiológico nesse sentido, de VO2, essa questão que eu também entendo do básico do básico. Naquela semana que a gente decidiu, isso também pode ser estratégia do treinador. Ó, ele tem uma prova daqui 3 semanas. Eu não vou ficar testando esse passo a passo, porque se eu fizer uma estratégia em cada semana e ele não melhorar, vai dar ruim e ele não vai conseguir correr. Então eu prefiro parar de vez. O maior fator aí para fascite plantar é o uso excessivo do flexor plantar, da panturrilha. Então, tira uma semana dele da corrida, reaplique esse protocolo em alguma bike, em algum aparelho que não sobrecarrega tanto esse movimento de ponta do pé. E aí é uma estratégia interessante, porque não vai ter tanta perda, não é o mesmo padrão de movimento, é claro, mas pelo menos a níveis fisiológicos a pessoa se mantém ativa e mais confiante para a prova, né? Uma coisa que eu faço, cara, eu já tive falsite plantar. E assim, o que eu fiz
foi justamente usar o transporte, né? Ou elíptico, de repente, eu não sei qual nome que o pessoal chama, é transporte ou é elíptico. Isso. Porque não tem esse movimento, você não tem o choque, né, da aterrissagem, e aí eu jogava ali o volume todo ali em cima para poder me manter condicionado, não perder resposta fisiológica. Agora aquilo, uma semana também, você não perde, você não cai tanto Sim. o teu nível de condicionamento, dependendo da sua base, né? Dependendo de como É. está o seu condicionamento, o seu lastro, o seu histórico, você não perde tanto. Dependendo da estratégia que o treinador usou, perde rápido. Então, a gente tem Sim. que analisar esse histórico. Então, isso facilita bastante ali a tomada de decisão do treinador na hora de, assim, cara, qual estratégia eu vou utilizar com esse cara? Falsete plantado aqui há 15 dias à prova, o que eu faço, né? Então, tem como? Tem. Né? Você entendendo os mecanismos da lesão, entendendo que vai aumentar ou que vai diminuir, né, esse estresse, essa dor aguda, né, sobre a lesão, e entendendo também de métodos de treinamento, você tem como trabalhar e fazer com que Com esse cara, de certeza. repente, feche essa prova aí. Isso tudo, cara, é mérito para você que é treinador, né? O cara tá lá todo machucado, pô, ó, você vai conseguir correr a prova, depois que você correr, a gente para uns 15 dias, vai fazer um tratamento, mas você vai fechar a prova. Então, Um treino algumas pessoas podem recuperativo. falar assim, nossa, é irresponsabilidade. Eu digo assim, cara, que é uma tomada de decisão do atleta, né, cara? Você pode abrir para ele, ó, você pode fazer isso, mas vai te custar que você vai ficar parado depois. Se o cara falar o seguinte, eu quero, porque eu tô treinando um ano para essa porra dessa prova ali, não é isso que vai me deixar fora. Como é que você pode fazer eu cruzar a linha de chegada? Aí é mérito teu, Sim. brother. Então, são coisas que, de repente, você não aprende na faculdade, que, de repente, o professor da faculdade vai falar que é antiético, porque o cara tá machucado, você vai fazer o cara cruzar a linha de chegada, vai fazer o cara correr, mas o cara vira para você e fala assim, brother, eu quero, se você não me treinar, eu vou correr essa porra sozinha, cara, porque eu tô um ano treinando para essa prova. Então, é melhor que ele vá com o suporte do especialista, com estratégias que o especialista tem baseado na literatura, baseado em conhecimento, né, em competência Com prática, certeza. para que ele possa ter a melhor experiência naquela prova. Então, são alguns pontos que, de repente, não é muito comum de você ver hoje, né? Mas é justamente uma herança do alto rendimento, né? Porque quando você trabalha com alto É, rendimento, você tá ali, cara, trabalhando, trabalhando, trabalhando. Não, cara, vamos lá, vamos fazer virar, vamos buscar estratégias para fazer com que você termine a prova, vença a competição. Porque o atleta ele tem muito isso, ele tem muito olho de tigre, né? Vamos usar aquele jargão lá do Rock Balboa. Eu gosto muito desse filme, do Rock 2. Rock 2 não, Rock 3. Né? Olho de tigre, onde o cara tem ali a garra. E a é, gente entregar isso também pro nosso atleta que é amador, saber direcionar todo esse conhecimento técnico que a gente tem e colocar o cara para se superar com segurança e eficiência, mesmo sabendo que com depois certeza. vai exigir dele alguns dias no estaleiro, cara, isso conta muito, muito pro profissional. Só que tem um problema, né, Rafa? Cara, o cara que sabe só o básico não faz essa porra. O cara que fica Não, limitado só a entregar aquele treininho, aquela planilha de corre, para, ele não faz isso. O cara que não se desafia a buscar mais conhecimento, a sair da zona de conforto, a realmente ali a se superar em cada entrega de planilha, a se superar em cada dia estudando, ele sim, não faz isso. E aí não pode reclamar porque ganhar 10, 15 conta, porra, da hora aula, cara. Aí, desculpa, meu. Tá ganhando até muito, porra. Não faz nada de sim, diferente. Então, quando chega nesse nível onde ele vai buscar soluções baseado na ciência, baseado na competência prática, porque eu falo muito o seguinte, cara, porra, você é um teórico, né? Você que eu digo assim, a pessoa é um teórico, o cara tem lá, tem mestrado, tem doutorado, bonito pra caralho, cara. Ó, eu estudei e eu valorizo muito os títulos, mas não tem nada melhor do que competência prática, ou seja, com aplicar todo aquele certeza. conhecimento, fazer as coisas acontecerem. Não tem Com título certeza. nenhum no mundo que bata de frente com resultado. E para você entregar resultado, você tem que ter competência prática. Então, o cara que tem competência prática, ele pode não ter título, né? Mas ele tem um puta conhecimento aplicado à realidade, onde as coisas acontecem, no mundo Aí que real, vira um né? método, né? No mundo real, né? E aí, quando a gente fala em método, né? Método todo mundo pode ter o seu, desde que respeite ali os princípios, no caso do treinamento,
desde que respeite os princípios do treinamento desportivo. Então, hoje eu vejo muita gente falando assim, meu método é melhor, meu método é melhor. Gente, o método ele não está acima dos princípios do treinamento. Todo método tem que respeitar os princípios. O que eu vejo muito hoje, Rafa, e é foda isso, a pessoa fala, eu tenho um método, e quando vai ver, o método é cópia de outro método, entendeu? E tá muito na moda botar o nome do método. Há anos atrás era protocolo, né? O cara fazia um protocolo de uma coisa, botava protocolo de fulano de tal, protocolo de beltrano de tal, de avaliação. E hoje virou método. Então banalizou muito hoje. Eu tenho um método, eu tenho um método. Hoje eu gosto de falar o seguinte, porra, independente do método, eu faço você chegar lá, cara, eu entrego o resultado. Porque ninguém está interessado no método que você usa, está interessado no resultado que você entrega. No resultado, Pensa muito nisso, galera. Pensa muito nisso. Antigamente, ter um método era um diferencial. Hoje está banalizado. Então, cara, você não precisa de método para entregar resultado. Você tem que entregar resultado. Então, eu penso muito nisso. Ô, Rafa, diga. Cara, e tratamento, cara? Como é que faz? Depois que o cara correu, que usou linha de chegada lá com essas estratégias, qual o tratamento que você recomenda pro cara? Cara, aí é complicado. Vamos lá. Dá algumas falou com o opções atleta... aí de tratamentos que você conhece, né? Você não está direcionando o tratamento, mas fala assim, cara, tem esse tratamento, tem aquele, para a galera entender quais são as possibilidades de tratamento. Sim. Bom, vamos lá. O cara, você falou com o atleta, você colocou as duas opções na balança para ele. Você tem uma lesão, a prova é daqui X dias, a gente consegue ir com dor, mas sua lesão pode vir a ficar muito pior por conta da prova. Você aceita o risco? Aceitou, beleza. Correu, fez a prova, talvez não com com o mesmo desempenho se ele não tivesse a lesão. Mas se bem que eu acho que quando a gente corre, a gente tem uma parada de endorfina muito louca na cabeça, a ponto que até a dor passa, a gente está focado ali. Então, beleza. Passou, fez a prova, a tendência é que quando esse corpo esfrie, a pancada venha com muita força. Então a pessoa vai vir muito... Então assim, de cara, terminou a prova, vai para onde tem acesso a gelo e põe. Tá com o pé no gelo ali, pelo menos para a pessoa conseguir se locomover com um pouco mais de conforto nesse sentido. Imobilizar não vai ser uma saída, tá? Então a galera, hoje em dia é uma moda, você vai na farmácia e compra aquelas faixas tensoras para imobilizar. Não, besteira. Eu quero imobilizar, mas vai adiantar imobilizar, usar um imobilizador se eu continuar caminhando e continuar me esforçando? Não. Você vai usar o imobilizador se você sentir melhora no momento em que você estiver parado com o pé ali, sem mexer. Aí, beleza. Então, assim, de forma aguda, o que tem que fazer? Numa prova assim, descansa, faz um período de pós-provas de descanso mesmo, para aquela articulação, pelo menos. Não estou falando em relação a joelho, quadril, braços, pode seguir. Mas para aquela articulação em específico, vai dar mais ênfase em mobilidade articular, em soltura da fáscia plantar e aplicação de gelo. E aos cuidados. Então a gente fala assim, mas pô, professor, cara, isso aí acontece muito. Inclusive com aluno meu, eu fiz tudo que você falou, tal, eu até saí de férias e aí eu fui lá pro litoral norte, beleza. E uma dúvida, você que dirigiu? Fui eu. Você foi até onde? Quanto tempo foi de viagem? 3 horas, de boa. Ele ficou 3 horas de boa utilizando a articulação, acelera, desacelera e tal. Então, assim, tem que ter uma consciência e o profissional que está ali por detrás dele tem que falar assim, quando a gente fala repouso, você tem que tomar cuidado com movimentos que fiquem na ponta do pé, de flexão plantar, porque você vai estar irritando essa articulação mais. Então, aí entra mais o oposto. A gente trabalha mais a dorsiflexão. Então, vamos dar mais ênfase para o tibial anterior e principalmente para a mobilidade do tornozelo. Eu acho que tem que ser o foco nesse momento pós-prova, pelo menos 2 semanas. Aí, da 3ª semana em diante, ele melhorando, aí volta a periodização conforme os protocolos que você sabe melhor que eu. Galera,
quando a gente fala em mobilidade de tornozelo, tem uma mobilidade limitada do tornozelo, limita a aterrissagem. Se limita a aterrissagem, você tem maior onda de choque. Se tem maior onda de choque, você tem maior absorção de impacto. Sem falar que você diminui a amplitude da... Pô, cara, implica em várias coisas dentro da corrida que cabe no outro momento aqui e não agora. O mais interessante é que, associada a toda essa parte de tratamento, né, que está lá o físico, tá o especialista em lesões, hein, ali trabalhando, o treinador ele vai modulando o treino, né, de acordo com a resposta dele. Então, são treinos que eu gosto de chamar de treinos diagnósticos, né, onde você vai trabalhando com velocidade diferente, com volumes, né, distâncias diferentes, e vai vendo como é que esse cara responde. Então, você não tem uma planilha fixa, rígida, você tem uma planilha bem dinâmica, aonde o contato do treinador com o atleta é quase que diariamente. Por quê? Você está vendo a dose e resposta ali do seu treino. E quando fala dose e resposta do treino, não estou falando do ponto de vista condicionamento, estou falando do ponto de vista realmente lá no mecanismo da lesão, na parte lesionada, no caso aqui em questão, a falsite plantar. Como é que está a resposta, seu nível de dor, seu nível de estresse, 24 horas está doendo ainda, não está? Como é que está a mobilidade do tornozelo, no pé que está machucado? Tudo isso vai ser determinante para que no retorno, né, o cara possa ter melhor performance e com isso desenvolver mais. Então são pontos que todo especialista tem que dominar, cara. O nome já fala, se você é especialista, você tem que saber de pontos aonde o indivíduo que não é especialista não sabe. E é justamente aí que faz toda a diferença. Não só a diferença de performance, mas também a diferença financeira, econômica, né? Um especialista, ele cobra muito mais. Então, cara, você que está querendo se especializar em lesão, o Rafa tá aí, segue ele lá para mais dicas. Se você quer realmente se tornar um cara diferenciado no mercado, tem que entender mais sobre lesões. Então, conversa com ele, que aí ele vai abrir uma condição especial para você. Ô, Rafa, mensagem final, cara. Não vamos ocupar muita galera. Cara, a mensagem final eu acho que é em relação a justamente a questão da especialização. A parte da lesão, você tem que ter o gosto de trabalhar, você tem que ter um certo público, mas eu já digo de antemão, você começar a ter uma pessoa com lesão, você começa a magnetizar todas as demais. Porque você começa a ser referência daquela região quando você vê as pessoas estão te procurando, você nem sabe quem foi que te indicou. Então, é diferente, por exemplo, de um nicho de emagrecimento, que você acha bons profissionais da nossa área, e não necessariamente você nem precisa estudar sobre isso, né? É só você pôr em prática o básico ali, mas de certa forma. Então, assim, o geralzão basicamente isso. Para quem quer, para quem tem essa visão de que é um mercado que só cresce e que tem pouco profissional e que tem uma possibilidade de capacitação a um preço muito menor de uma especialização em instituição, a sacada é essa. Me procura, eu tenho uma condição especial, principalmente para quem é seguidor do Ale e principalmente para quem é do VO2 Pro. Tem uma condição extra aí, além dos bônus aí de quem já é aluno, né, Ale? Já está correndo ali na plataforma. E, cara, é isso. Vamos para cima, bora se capacitar em lesão e elevar o nível aí da educação física no Brasil, que a gente tem potencial e a gente pode sim trabalhar com aluno lesionado. Boa, Rafa, boa, Rafa. Então, ó, se você entrou agora, depois pega lá no replay, que tem muita informação legal. Tem, cara, informação aí de um mês de aula em 30 minutos. Esse é tanta informação que você tem que ver essa live umas 2 vezes, anotar e colocar em prática. Bom, Rafa, obrigado pela participação. Eu cheguei um pouquinho atrasado, estava saindo de uma reunião, ainda vou para outra reunião agora. Essa é a grande sacada. Aqui a gente só para às 0 hora, brother. Aqui horário de trabalho Aqui é assim.